Hoje vamos falar de um conceito um bocadinho diferente. Eu vou-vos dizer alguns livros que, se fosse hoje, eu tinha-lhes dado uma pontuação completamente diferente. Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu hoje trouxe um vídeo com um conceito um bocadinho diferente. Basicamente, por vezes eu meto-me a olhar para alguns livros que eu li há bastante tempo e meto-me a pensar, fogo, eu na altura dei esta pontuação a este livro, mas este livro merecia de facto muito mais ou muito menos. Eu penso que todos nós vamos mudando com o tempo, todos nós encaramos as coisas de forma diferente e não sei se vos acontece, mas eu muitas vezes fico com um livro na cabeça e por vezes ele vai crescendo e vai, sei lá, o impacto que ele teve em mim vai se revelando e muitas outras vezes eu sinto que o livro que até me parecia espetacular de repente foi diminuindo de importância para mim e eu penso que isso faz parte, acho que todos nós mudamos com o tempo, então eu hoje venho partilhar com vocês que livros é que se fosse hoje eu teria dado uma pontuação diferente. Não quer dizer que a minha pontuação da altura estivesse errada, é mesmo a questão de a história ir crescendo comigo ou ter ficado para trás. Antes de mais nada, digam-me aí embaixo nos comentários se vocês também são assim, se também olham volta e meia para os livros e pensam, na altura adorei este livro e hoje em dia não teria gostado, ou hoje em dia até teria gostado muito mais, e digam-me também quais são esses livros, porque eu adoraria saber e partilhar um bocadinho isto convosco. Se gostaram da ideia do vídeo, não se esqueçam de deixarem já o vosso gosto. Então, vamos começar com pode ser este aqui, eu tenho isto tudo fora de ordem, portanto não tenho ordem alguma em particular. Este aqui foi um dos primeiros livros que eu gravei a opinião aqui no canal quando o criei, que é A Vida Contada de A.J. Fikry, que é da Gabrielle Zavin. Eu adorei este livro e na altura li-o super rápido e eu já não sei se lhe dei 4 estrelas, se dei 4 estrelas e meia, mas eu sinto que hoje em dia ele seria as 5 estrelas para mim. E não necessariamente por dizer este livro é maravilhoso, é 5 estrelas, mas mais no sentido que foi uma história que foi crescendo e que ficou comigo. Foi uma história que eu já emprestei a muitas pessoas, é uma história que eu recomendo muitas vezes e é uma história em que eu penso muitas vezes, porque é uma história que é muito humana, que retrata muito a fragilidade do ser humano e as pequenas controvérsias da vida. Ele também foi adaptado há não muito tempo atrás, eu ainda não vi a adaptação, mas sim, é um livro que se fosse hoje eu dava-lhe as 5 estrelas, porque de facto foi uma história que ficou sempre comigo. Depois vou-vos falar de um que poderá chocar muita gente, considerem-se avisados, que é Os Sete Maridos da Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Eu já tinha lido Daisy Jones and the Six, desta mesma autora, antes de ler este. Ouvi-o em audiobook, toda a gente recomendava o audiobook porque tem multicasting, ou seja, tinha um ator diferente a fazer cada voz e de facto a nível de audiobook e de qualidade era bastante bom. Mas eu achei o livro ok, ou seja, eu acho que a Taylor Jenkins Reid tem, na realidade, muita capacidade para escrever personagens que parecem reais, personagens muito humanas, com os defeitos e as virtudes presentes exatamente como num ser humano. E eu acho que isso é o melhor nela, mas no fundo eu não me senti muito envolvida com a história. Aqui, neste caso, eu senti algo similar, ou seja, adorei as personagens, a construção de todas as personagens, tanto da Taylor como todos os outros, Sete Maridos e tudo mais. Achei a escrita igualmente boa, mas não consegui relacionar muito com a história. E eu sei que no meu vídeo de opinião eu falo disso e acabei por lhe dar, penso que 4 estrelas e meia, precisamente porque a construção das personagens era muito boa, porque as personagens são muito humanas, porque é tudo muito credível e nós quase que acreditamos que podemos ir à Wikipédia e que vamos encontrar informações sobre estas personagens, mas ainda assim, hoje em dia, olhando para a história, eu acho que a história não mexeu comigo o suficiente
para as 4,5 estrelas, ou seja, eu dei-lhes 4,5 estrelas pela escrita e pelas personagens e não tanto pelo conteúdo, portanto se fosse hoje eu teria-lhe dado uma pontuação um bocadinho mais baixa, provavelmente. Não quer dizer que o livro não seja bom, continuo a dizer que é um bom livro, mas eu tenho dificuldade em relacionar-me com as histórias desta autora, mas ainda não encontrei nenhum livro dela que eu fosse capaz de dar 5 estrelas. Mas somos todos diferentes e eu fico muito contente por tanta gente ter gostado deste livro. Depois vou-vos falar de um audiobook que eu ouvi há algum tempo atrás já, que foi What Child Is This? Eu vou-vos deixar aí a capa. Esta é uma história muito, muito curtinha que eu ouvi na altura do Natal, é um conto natalício, passado durante a Segunda Guerra Mundial. E eu achei o conceito muito interessante na altura, porque temos a questão das bombas, temos mesmo aqui uma questão de uma criança que é encontrada, aqui um paralelismo com o Natal, e a originalidade da história em si fez-me dar, penso que foi as 4 estrelas na altura, e hoje em dia eu acho que lhe daria para aí 3, porque a escrita é boa, sim, a história está original, mas sinto que é daquelas histórias que se esvai com o tempo, ou seja, não tem nada de único, não tem nada de peculiar, algo que nos surpreendesse a ponto de ficar com essa pontuação. Mas para mim é uma história que, olhando para ela agora, penso, sim, foi uma história ok, eu gostei, é boa, não é má de todo, mas não tem nada de transcendente para as 4 estrelas, minha opinião. Depois vou-vos falar de uma saga de 4 livros e é uma saga que, eu sou sincera, já não me lembro de quase nada. E esse também é um dos motivos, não é o único, mas é um dos motivos para eles estarem nesta lista, que é a saga Hush Hush. Portanto, temos Hush Hush, temos Silêncio, temos o Crescendo e, por fim, o Finale. Esta é uma história sobre anjos caídos que eu li... Sim, não quer dizer que tenha lido assim há tanto tempo, eu acho que os li em 2016, há algum tempo, vá. Mas, sei lá, é um bocadinho, entrou um bocadinho naquela onda, na vibe, na altura do Twilight, etc. O paranormal estava muito na época, muita gente a escrever sobre vampiros, anjos caídos, lobisomens, essas coisas. E eu lembro-me mais do primeiro volume até do que os últimos. O último, então, a batalha final deve ter acontecido e deve ter terminado, mas eu não faço a mesma ideia como, porque já não me lembro. O primeiro, eu lembro-me que gostei, pronto, é uma história para adolescentes, típica, com aqueles clichês típicos do paranormal e da fantasia paranormal. Tem algumas coisas um bocadinho mais problemáticas nos relacionamentos. Uma altura falava-se em fazer adaptação, os direitos foram comprados e nunca mais andam para a frente. Há pouco tempo voltaram a falar nisso, portanto eu não sei se isto vai ter adaptação. Eu seria a menina para ir ver a adaptação de qualquer das formas. Mas eu penso que dei 4 estrelas a todos estes volumes e acho que hoje em dia daria 3, precisamente por serem ok. São livros ok, divertem, entretêm, mas não me disseram muito mais além disso, tanto é que eu já não me lembro de quase nada da história. E também não tenho vontade nenhuma de os reler hoje em dia. Talvez desse um bocadinho mais ao primeiro, porque lá está, foi aquele com que eu me envolvi mais e a prova disso é que eu ainda me lembro bastante bem de algumas coisas que acontecem no primeiro, mas hoje em dia não daria 4 estrelas à maior parte destes livros. Depois, outro livro que para mim, eu penso que lhe dei 3 estrelas e hoje em dia daria menos. E estou a falar de Um Violino na Noite, da Jojo Moyes. Este foi o primeiro livro que eu li desta autora. Basicamente, na altura eu tinha comprado o Viver Depois de Ti e não sabia sobre o que era, não tinha visto filme, nada. E basicamente contaram-me o fim. E eu, ok, não quis ler o livro, eu não sabia mesmo sobre o que é que falava. Então pensei, ok, vou ler outro da autora e ficando curiosa, gostando da escrita, mais depressa pegarei no outro. E li este, só que eu não gostei deste livro. Achei extremamente secante, extremamente repetitivo, uma história que não anda nem desanda e não gostei do desenlace. A protagonista, desculpem a expressão, mas é uma tapadinha, não se apercebe nada que se está a passar ali à volta dela. Muito
forçado, não custou imenso avançar na história. O livro não foi de todo para mim. Entretanto, houve um monte de outras pessoas a comentar o mesmo, que não acharam grande coisa deste livro, e foi isso que me deu coragem para pegar no Viver Depois de Ti, que eu gostei bastante. Mas sim, este livro na altura, eu acho que lhe dei as 3 estrelas porque não queria dizer que ele fosse mau. Sei lá, às vezes temos alguma resistência em dar 2 estrelas ou 1 estrela, mas é um disparate, porque não quer dizer que o livro seja mau, quer dizer que não funcionou para nós, pessoalmente. Então, neste caso, eu acho que lhe daria as 2 estrelas, porque não lhe daria 1, porque eu acho que tinha aqui algumas construções mais ou menos interessantes e que a ideia de base tinha potencial, mas sim, para mim foi uma leitura... ficou ali, no meio. Não é um livro que eu recomendo. E por último, vou-vos falar de outra série, esta vez uma trilogia de fantasia, que é A Quimera de Praga, da Laini Taylor. Eu nem sei se é assim que eles chamam, trilogia entre mundos, assim em português. Portanto, A Quimera de Praga é o primeiro volume, depois temos os Dias de Sangue e Glória e, por fim, Sonhos de Deuses e Monstros. Eu gostei destes livros, eram livros que eu via no BookTube estrangeiro, toda a gente a amar, e eu gostei muito do conceito, gostei muito dos universos, gostei muito da premissa. No final eu queria ter acompanhado os desenvolvimentos do fim, achei muito interessante, só que a escrita não funciona para mim. Laini Taylor tem outros livros, e o pessoal fala deles, que são maravilhosos, e eu acredito que o conceito atrai-me, não é? Mas a escrita desta autora não funciona a 100% para mim. É uma escrita muito poética, muito calma, e é uma coisa que atrai imensos leitores, e para mim, pessoalmente, não funcionou. O que é que isso quer dizer? Que eu estava a gostar da história, mas não tinha muita vontade de pegar no livro, ou seja, estava sempre curiosa, mas o livro estava lá parado ao lado, porque gostava-me quase a pegar-lhe. Depois de pegar, a história andava porque eu tinha curiosidade e gosto da história. A história é muito boa, muito interessante e tem muitos plot twists lá pelo meio, mas a escrita é mesmo daquelas que pessoalmente não funcionou muito para mim, então hoje eu não lhes daria uma pontuação tão alta, se calhar, como dei, porque lá está, dei a pontuação com base na história, mas sendo completamente sincera, os livros não funcionaram a 100% para mim. E é isso, pessoal. Estes são alguns livrinhos que, se fosse hoje, eu teria dado uma pontuação diferente. Digam-me aí em baixo se já leram algum destes, se concordam com a minha opinião, se discordam completamente, se está aqui algum livro que é o vosso preferido da vida. Deixem-me tudo em baixo e digam-me também, então, que livro é que vos salta assim imediatamente à cabeça de, se fosse hoje, eu não teria dado aquela pontuação. Não se esqueçam de deixarem um gosto deste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos e de subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!